Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Tenho orado por todos vocês, pelos familiares de vocês e também pelos pedidos de oração que vocês têm me enviado através das mensagens privadas no Classroom. E hoje, queridos, eu gostaria de falar para vocês a respeito de um grande homem de Deus. Até agora nós já falamos sobre várias pessoas que foram instrumentos de Deus e pessoas que Deus fortaleceu, que Deus guiou e que Deus agiu através da vida dessas pessoas para fazer milagres. Nós falamos sobre Elias, nós falamos sobre Abraão, nós também falamos sobre Jó e hoje nós vamos falar sobre Moisés. Eu gostaria de ler com vocês um trecho da Bíblia que se encontra na carta aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 11, dos versículos 23 até o 29. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Moisés nesse breve relato do Novo Testamento? A Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Amém? Aqui, queridos, o escritor da carta aos Hebreus, ele lembra de alguns episódios da vida de Moisés, começando pelo nascimento dele e terminando com a travessia do Mar Vermelho. Vocês devem lembrar que quando Moisés nasceu, ele nasceu numa época muito ruim para quem era israelita. Os israelitas estavam morando no Egito. E o faraó ficou com medo de que o povo de Israel crescesse tanto que acabasse fazendo uma grande revolta e tomando o trono dele. Por isso o faraó decretou que todos os meninos deveriam morrer. Assim que nascessem, era para as parteiras, as mulheres que ajudavam as israelitas a darem à luz, era para elas matarem as crianças. Mas elas, como acreditavam em Deus, elas não obedeceram essa ordem louca do faraó. Porque é muito mais importante obedecer o que Deus fala do que obedecer ordens de pessoas loucas, de pessoas insanas. É claro que nós devemos obedecer às ordens das autoridades, mas desde que essas ordens não sejam prejudiciais a outras pessoas e não venham desagradar a Deus. Deus jamais iria ficar feliz com a morte de um bebê. Deus jamais iria aceitar o fato de que os meninos deveriam ser assassinados. E por isso as parteiras fizeram a vontade de Deus e não obedeceram àquela lei terrível. Então o faraó fez algo pior. Ele falou, isso está lá em Êxodo, no capítulo 1. No versículo 22, ele ordenou, já que as parteiras não quiseram matar os bebês, ele ordenou para que todas as pessoas, quando vissem que um israelita tinha nascido, que era para jogar no rio Nilo, a fim de afogar essas crianças. E é claro que os pais de Moisés não obedeceram isso e não entregaram o Moisés para ser afogado nas águas do rio Nilo. A mãe de Moisés,
ela teve uma sabedoria vinda de Deus e ela fez ali um cestinho para que Moisés pudesse flutuar pelo rio e para que ele fosse encontrado por alguém com vida. E foi assim que Deus livrou Moisés da morte, desde que ele era muito pequeno, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu quero falar para você que Deus também tem um propósito na sua vida. Deus tem promessas para você. Deus quer usar você para ser uma bênção, para alcançar outras pessoas, para espalhar o amor dele. E quando nós temos um propósito de vida, Deus nos preserva, Deus nos protege. Continuando, a Bíblia fala que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O Moisés, ele foi encontrado pela filha do Faraó. Ela não tinha filhos biológicos e quando ela viu aquela criança, ela logo se afeiçoou e desejou pegar aquele menino para criar, como se fosse filho legítimo dela. Ela, como filha do rei, poderia fazê-lo, não é verdade? Então, ela pegou Moisés para criar e o educou como se ele fosse um príncipe egípcio. Ele recebeu toda a instrução, toda a ciência, tudo aquilo que os príncipes egípcios recebiam, Moisés também recebeu. Mas quando ele soube que ele não era egípcio, e sim hebreu, quando ele soube que ele pertencia ao povo que estava sendo escravizado, maltratado, ele preferiu abrir mão daquela vida boa que ele tinha no Egito, da fama, da riqueza, do poder, da posição dele, para fazer parte do povo de Deus. Aí talvez você pense, mas por que ele tomou essa decisão? É tão bom a gente ter dinheiro, a gente ter as coisas, é tão bom ser famoso. Mas Moisés sabia que o verdadeiro tesouro não estava nessas coisas, mas sim em conhecer a Deus e fazer parte do povo dele. Queridos, não há nada mais valioso nesse mundo do que conhecer a Jesus, do que fazer parte do povo dele. Talvez você não seja uma pessoa rica, talvez você não seja alguém importante aos olhos dos homens, que tenha uma posição elevada, isso não importa. Você tem a maior riqueza desse mundo, que é conhecer a Deus. Você tem Jesus no seu coração. Esse é o verdadeiro tesouro, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói e que dura para sempre. Moisés preferiu abrir mão de tudo para ser chamado de filho de Deus, para fazer parte do povo de Deus. Ele recusou os prazeres transitórios do pecado. O que é isso? Tem coisas que às vezes nós temos vontade de ter ou de fazer que nos dão uma alegria na hora, mas depois trazem um vazio enorme. Há pessoas que tentam se satisfazer usando drogas, bebendo, se prostituindo. Há pessoas que buscam prazer em coisas que na hora podem até dar alguma alegria, mas que depois trazem culpa, trazem peso. Essas coisas trazem acusação e são coisas passageiras. E são coisas que Deus não se agrada. Moisés sabia disso. E ele recusou todas essas coisas. Ele preferia o sofrimento de Cristo, né? As provas que Cristo passou, o povo de Cristo, apesar de Moisés não ter conhecido Cristo, mas ele tinha a promessa de que Cristo viria. Então ele preferia fazer parte do povo, do Filho de Deus e de Deus, do que estar cometendo coisas erradas que desagradassem a Deus. A Bíblia fala que pela fé Moisés não ficou com medo da fúria do rei, da cólera, aquela raiva, aquele ódio, né? Então, quando o faraó recebeu a visita de Moisés, que Moisés, quando descobriu que não era egípcio, ele tentou defender os hebreus. E ele, numa dessas defesas, acabou matando um egípcio. Então, ele fugiu com medo de morrer, com medo de ser preso ou de morrer. E ele voltou anos depois
porque Deus mandou que ele voltasse para o Egito para pedir para que o povo de Deus fosse liberto. E Moisés foi até o faraó e falou: Faraó, deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. O Senhor quer que você liberte o povo dele. E o faraó ficou com ódio, com cólera, com raiva e descarregou toda a raiva em Moisés. Moisés não deixou que aquela raiva entrasse no coração dele. Tem pessoas que, quando são xingadas, maltratadas, elas deixam aquelas palavras entrar no coração e elas entram em depressão, elas desanimam, elas desistem das coisas. Moisés não agiu assim. E ele não deixou que aquela raiva do faraó se transformasse em medo no coração dele. Ele permaneceu firme. A Bíblia diz que ele via aquele que é invisível. Ele não ligou para nada do que estavam falando contra ele ou fazendo contra ele, porque ele conhecia Deus e ele olhava só para Deus. Apesar de Deus ser invisível, porque ele é espírito, era como se Moisés pudesse contemplá-lo com seus olhos. Isso é uma lição de fé para nós. Nós não conseguimos enxergar Deus fisicamente falando, mas nós podemos acreditar nele, naquele que é invisível, mas naquele que é real e que é poderoso. Ele nos dá firmeza e nos dá força para vencer. Por isso, se alguém falou algo ruim para você, se alguém decepcionou você, não deixe isso causar tristeza no seu coração. Se alguém ameaçou você, não deixe que isso possa te destruir. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Fique firme com Jesus. No versículo 28 de Hebreus 11, a Bíblia diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Vocês devem lembrar que Deus, como última praga contra o Egito, ele fez com que o anjo da morte passasse no Egito e levasse os primogênitos. Os primogênitos iriam morrer do povo egípcio, caso o faraó não se arrependesse. E para proteger o povo de Deus, Deus pediu para que as pessoas imolassem um cordeiro, sacrificassem o cordeiro, derramassem o sangue dele e passasse o sangue nos umbrais, nos batentes das portas, porque quando o anjo passasse, iria ver o sangue do cordeiro ali e não iria entrar, porque saberia que aquela casa pertencia ao povo de Deus, que aquela casa estava sendo guardada pelo Senhor. Então, pela fé, Moisés fez isso. E depois que ele passou o sangue, ele celebrou a Páscoa, que era aquela refeição que os israelitas iriam fazer naquela noite. Comer a carne de cordeiro em família, comendo pão sem fermento, representando a pressa que eles teriam para fugir do Egito, comendo as ervas amargas, representando o sofrimento que eles tiveram naquela terra, mas eles iriam se reunir em família e eles seriam guardados pelo poder de Deus de toda a destruição, porque a destruição não era para o povo de Deus. E eu quero dizer isso para você, que Deus poupa aqueles que pertencem a Ele. Aqueles que creem nele. Deus jamais vai destruir aquele que o ama, aquele que se achega até a presença dele. E pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e pela fé ele guiou o povo de Deus e atravessou o Mar Vermelho. O povo de Deus atravessou com o pé seco. Nem uma gotinha de água molhou os pés deles, porque Deus abriu aquele mar. Deus fez com que houvesse um grande vento, que abrisse um caminho no meio do mar para o povo passar. Isso é algo fenomenal. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo que só Deus pode fazer. E Deus fez através da vida de Moisés. Tudo isso, queridos, nos mostra que Deus é grande. Que Deus ele tem todo o poder no céu e na terra. Que Deus pode nos guardar de todo o mal. Mesmo que haja uma situação muito terrível, muito difícil, Deus pode nos proteger. Como ele guardou Moisés desde que era bebezinho, até quando Moisés foi velho.
E do mesmo jeito que Deus cuidou de Moisés, Deus cuida de nós. Do mesmo jeito que Deus ouvia as orações de Moisés, Deus ouve a sua oração. Do mesmo jeito que Deus deu coragem e ousadia para Moisés, Ele dá para você também, para enfrentar essa situação difícil que nós estamos vivendo agora. Há muitas pessoas que estão com medo da pandemia, medo de ficarem doentes, medo de morrer, mas nós não precisamos nos amedrontar, porque nós temos alguém maior conosco e nós estamos marcados com o sangue de Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, Ele nos comprou para si, nós somos propriedade dele e nós estamos marcados com esse sangue, por isso o mal não pode nos tocar. Por isso creia que Deus guarda você e guarda toda a sua família debaixo da proteção dele. Amém? São essas algumas coisas que nós podemos aprender com a vida de Moisés. Então você consegue constatar que a Bíblia não é uma coleção de histórias desconexas. Não, a Bíblia é um relato vivo de um Deus que está vivo e que nos ama e que cuida de nós e que expressou todo esse cuidado e esse amor, mandando o Filho dele, Jesus Cristo, ao mundo para nos salvar. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem o maior tesouro que você poderia ter. Você não precisa de drogas, de bebida, de narguile, de cigarro. Você não precisa de más companhias. Você não precisa de coisa alguma para tentar preencher o seu coração. Porque o seu coração é de Jesus. E Ele é a sua verdadeira riqueza. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí mesmo onde você está. Vamos orar. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo. Há muitas pessoas que estão com depressão, com angústia. Há pessoas que não conseguem dormir nesse tempo de pandemia, estão com insônia. Há outras que estão muito nervosas, descontroladas, mas Deus pode acalmar o coração de todas elas. E nós vamos orar por essas pessoas agora. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado e te agradecemos por tua palavra que é tão pura, que é tão viva, que é tão poderosa. Ela nos ensina a ter coragem, a ter fé, a ter esperança e a confiar de que o Senhor é aquele que nos protege e nos guarda. Pai, eu quero orar agora por esses jovens, Senhor, que estão orando junto comigo. Eu oro para que o Senhor atenda as orações que eles estão fazendo, os pedidos que existem no coração deles. Eu oro para que o Senhor venha realizar. Eu oro para que o Senhor proteja cada um, que o Senhor não deixe o mal entrar na vida deles nem na casa deles, que o Senhor livre de toda contaminação, de toda doença, de todo medo, de todo perigo, Senhor. Se há coisas ruins acontecendo dentro de casa, se há brigas, se há confusões, que o Senhor venha acabar com todas essas coisas ruins e que venha haver paz no coração e na vida de cada pessoa. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor possa, Pai, guardar cada jovem, cada familiar, que o Senhor possa guardar aqueles parentes que trabalham na área da saúde, aqueles que têm se exposto cada dia para cuidar de outras pessoas. Proteja cada um. Proteja cada um que tem saído para trabalhar. Proteja o pai, a mãe, os avós. Proteja os tios, os primos, os sobrinhos, os irmãos. Proteja toda a família desses jovens, Pai. Que cada um seja preservado com saúde, com vida. E que em breve possamos estar todos juntos. Que o Senhor abençoe a nossa escola, cada professor, cada funcionário. Que o Senhor abençoe a nossa diretora, nossas coordenadoras, as pessoas que ajudam a manter a escola também, contribuindo com recurso. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o Senhor abençoe também as famílias, para que não falte o alimento dentro de casa.
casa, para que não falte o dinheiro que cada família precisa para manter o seu padrão de vida, para pagar os compromissos que assumiu. Que o Senhor dê condição, Pai, dessas pessoas terem uma vida digna, sem ter falta de nada. Que o Senhor cuide de cada pessoa, nos mínimos detalhes, Senhor. E se há pessoas nervosas, se há pessoas desanimadas, tristes, angustiadas, se há pessoas que estão com problema para dormir porque ficam pensando muito em coisas ruins, Senhor, acalma o coração delas agora, em nome de Jesus, que elas sintam a sua paz e a sua presença, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém? Então, queridos, por hoje é só, e eu aguardo vocês na próxima semana, e eu mando para cada um de vocês um abraço bem apertado, cheio de saudade. Eu amo muito vocês. Fiquem com Jesus e até a próxima, se Deus quiser.